Olá, sejam todos muito bem-vindos à apresentação. Nós somos da Universidade Federal Fluminense, campus de Nova Friburgo, e nos dispomos a tirar eventuais dúvidas. Então, vou apresentar um pouco do resumo expandido, intitulado como Kahoot, como uma ferramenta de revisão de conteúdos em neurociências. E logo de início, nessa imagem, que na realidade é um print da página original do site do Kahoot, já demonstra essa possibilidade de criar, através dessa plataforma, diversos usos que podem ser adaptados tanto para o meio acadêmico quanto inclusive para o meio empresarial. Então, para a aplicação de todo esse processo pedagógico, os sistemas de resposta dos estudantes são uma gama de metodologias que permitem que os estudantes respondam perguntas em sala de aula com a supervisão de um docente. Esses sistemas de resposta dos estudantes são mediados por websites e aplicativos que são uma tendência na educação em consonância com o processo de Bring Your Own Device, que relata os casos dos dispositivos móveis sendo utilizados cada vez mais na educação. Chama atenção também para o aprendizado baseado em jogos, que é uma estratégia também que é utilizada através do Kahoot. E nesse tipo de estratégia, o ensino é extremamente inusitado e também em consonância com as metodologias ativas e utiliza os recursos tecnológicos presentes atualmente. Então, para a escolha da inovação da sala de aula e executar uma revisão de conteúdos na disciplina de neurociências, nós utilizamos o Kahoot, que é uma ferramenta virtual que permite a criação de quiz com questões de múltipla escolha como uma de suas diversas funções. Então, algumas características do Kahoot. Nós sabemos que o Kahoot é o aplicativo de sistema de resposta dos estudantes mais famoso e tem uma facilidade de uso muito grande. Inclusive, existe a possibilidade de disponibilização das atividades, tornando-as públicas, e ao fazer isso, mesmo que um novo usuário que crie uma conta, mesmo que não crie questões autorais ou atividades autorais, consiga duplicar atividades que não foi por ele elaborado. O Kahoot é um aplicativo e uma plataforma integralmente gratuita. Ela pode ser acessada em qualquer navegador de internet e está disponível em aplicativo pelos sistemas Android e iOS. Então, um pouco dos objetivos do nosso trabalho é relatar a implementação do Kahoot na disciplina de neurociências no campus de Nova Friburgo do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, como uma estratégia para revisar os conteúdos, sempre executando essas aplicações antes das avaliações discursivas, justamente com esse intuito de revisão. E sobre a metodologia, o Kahoot foi aplicado nos cursos de biomedicina e fonoaudiologia e foi executada uma divisão da turma em grupos em que cada grupo ficaria responsável por elaborar questões de múltipla escolha conforme os temas que seriam cobrados na prova discursiva. Os alunos não trocaram entre si as questões e foram avaliados nessa atividade. Então, após a elaboração das questões e posterior envio, essas questões foram revisadas pelo docente e foram inseridas na plataforma do Kahoot pelo monitor. No dia propriamente dito da aplicação do Kahoot, as questões são projetadas no quadro e os alunos respondem em grupo em seus dispositivos móveis. Então, tem aquela estratégia que eu estava falando do Bring Your Own Device. E o login pode ser feito por meio de um PIN, que é gerado pelo Kahoot, em que após a inclusão das questões, existe um código que é fornecido e projetado, e ao colocar esse código no aplicativo, os alunos são inseridos diretos na atividade. Os alunos atribuem nome aos grupos e aparece na tela do jogo que permite o início da atividade pelo docente depois que todos tenham logado.
Então aqui a gente tem só uma imagem para ilustrar de uma de nossas aplicações em que antes de dar início às atividades, os alunos colocaram seus nomes e cada nome desse representa um grupo. Nós pedimos para que 2 celulares sejam usados por grupo para que, se acontecer alguma coisa relacionada à internet. Chama atenção também para os nomes, que podem refletir algumas características emocionais dos alunos. E depois da inclusão das questões, existe esse PIN que é fornecido e é projetado no quadro branco, e em verde nós podemos ver a tela que será aparente nos dispositivos móveis, e os alunos colocarão esse PIN nessa região e vão dar login. Então vão aparecer aqui e o docente vai poder iniciar a sua atividade. Agora tem um exemplo propriamente dito de uma das questões da disciplina de neurociências, também de uma de nossas aplicações, em que a pergunta é projetada, as alternativas também são projetadas e os alunos vão marcar justamente qual eles julgam ser corretas. As atividades podem ser feitas em grupos ou individualmente. No caso da aplicação da disciplina, elas foram feitas em grupos, mas nós atribuímos aos grupos a função do debate e marcar apenas uma resposta por grupo, o que levou a muita resposta. Então, durante muito debate entre os alunos. Então, durante a aplicação também, gera-se um ranking que é baseado no tempo de resposta. Então, quanto mais rápido um aluno responde, melhor é a sua pontuação. E aqui tem um número de alunos que já respondeu a questão. Isso mostra também em alguns grupos a velocidade que os outros responderam a questão. E sobre a avaliação dos alunos com relação à atividade, afinal foi uma atividade pontuada. Foram alguns critérios levados em conta para fazer essa análise. Principalmente, nós levamos em conta a qualidade das questões elaboradas. Muitas questões apresentavam erros, tanto em enunciado quanto em respostas, ou apareciam mais de um gabarito, ou eram questões que não eram adequadas para a execução de algum tipo de revisão. O cumprimento do prazo de envio das questões, visto que alguns alunos não mandavam essas questões dentro do prazo, e as respostas obtidas no dia da aplicação do Kahoot pelo relatório final que é gerado. E é importante salientar que, mesmo que o ranking represente, no caso dos que fiquem melhor colocados, os alunos que responderam de forma mais rápida, essa avaliação não foi levada em conta. O único critério que foi levado em conta foi o número de questões acertadas. Então, mesmo que um grupo tenha ficado em uma posição inferior do gráfico, não significa que tenham eventualmente recebido uma pontuação menor. Foi considerado apenas o número de questões acertadas e não o tempo para respondê-las. Os alunos também fornecem feedback sobre a atividade, que é a avaliação feita pelos alunos através do próprio Kahoot, e são marcadas, na realidade, as expressões se gostou ou não, se gostaria de repetir, e as conversas informais mostram grande aceitação da atividade. Então, houve muita interação entre o docente e os estudantes, como eu estava relatando, e os estudantes entre si na discussão das questões para chegar a um consenso. O desempenho dos grupos foi satisfatório e está dentro do que era esperado para a realização da atividade. E eles demoraram pouco tempo, em geral, em média, para responder as questões. E o ranking motiva os grupos a se empenharem para ocuparem a primeira colocação. Então, muito embora não seja levado em conta na avaliação, os alunos tendem a responder de forma mais rápida para ocuparem as primeiras pontuações do ranking que é gerado, o que está em consonância com a competição que é descrita na literatura pela estratégia de Game-Based Learning.
Então, nós concluímos que o Kahoot é uma ferramenta dinâmica e valiosa como instrumento de avaliação, motivação e engajamento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem e correspondeu às expectativas na aplicação na disciplina de neurociências. Bom, vou deixar os contatos aqui, eu agradeço a atenção e nesses contatos estão disponibilizados e sintam-se livres para mandar eventuais dúvidas. Muito obrigado. Essas são nossas referências e eu agradeço a atenção.